Olá, preço da arroba segue pressionado. Enquanto o consumo interno não reage, são as exportações que trazem um respiro para a atividade. Apetite chinês é o destaque do mercado pecuário DBO. Negócios lentos na primeira semana de setembro e ainda com o feriado bem no meio, muitas indústrias estão fora das compras. Os preços da arroba se mantêm estáveis em grande parte das praças pecuárias. Já o mercado futuro ainda não reagiu às estimativas otimistas de aumento do consumo interno no último quadrimestre e abriu o mês no mesmo ritmo registrado em agosto, de queda. Nos contratos para outubro, o boi gordo perdeu cerca de R$ 20 de valor só nos últimos 30 dias. Positivo estão as exportações, alta de 18% no volume e de 46% no faturamento. Mais da metade dos embarques foram destinados à China. Apesar desses números, o valor do boi China recuou. Em São Paulo, a arroba do animal jovem é negociada a R$ 300. Mas o principal cliente do Brasil em 2022 deve manter o apetite pela carne bovina, viu? A estimativa é que as vendas dobrem até 2025. A baixa do ciclo pecuário nos Estados Unidos, o menor abate de animais e também o registro de febre aftosa nos países vizinhos à Austrália aumentam as oportunidades para o Brasil? Como é que fica o apetite chinês? Exportações 2022, 2023. Quem fala sobre o cenário global com a gente é Wagner Yanagasawa, ele é agrônomo, especialista em proteínas do Rabobank. Wagner, muito obrigado pela sua presença. A gente vê que consumo interno é o grande problema do Brasil hoje, claro, sustentando aí a atividade pecuária com as exportações, principalmente para a China. Mercado interno é só um problema aqui? Como é que está a situação no mundo? Olá a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Acho que o grande ponto mesmo é essa questão, né, da desaceleração do ritmo econômico, né, por conta da pandemia, e essa alta muito forte da inflação nos alimentos, principalmente. Então, a gente vê que mercados como Europa, Estados Unidos, que não estão acostumados com esse tipo de situação, né, eles estão se vendo um momento agora de perda um pouco de referência por ser um momento inédito lá, né? Então, essas mudanças de hábitos que estão ocorrendo agora por conta dessa questão da tomada de decisão por parte do consumidor nesse cenário de aumento de inflação, realmente uma das grandes preocupações para a gente, não só pensando no curto prazo, mas pensando mais em médio também em médio prazo, basicamente porque a gente tem uma expectativa de que para o ano que vem, pelo menos, os níveis do custo de produção não tenham grandes oportunidades de alívio, né? Então, com os custos maiores, os preços devem se manter sustentados. Então, sem dúvida, isso acaba trazendo um desafio maior para o lado do consumidor para conseguir absorver essas produções nos níveis, né, nos custos que estão sendo feitos e projetados para o segmento pecuário de corte, principalmente, né? Aumento dos custos também para o pecuarista, já que a margem dele está cada vez menor. Suplementar está difícil, alimentar está difícil e a gente vendo, por outro lado, o preço da arroba aí sendo pressionado pela indústria e pelo varejo. Perfeito, é um cenário realmente bem desafiador, né? Bem diferente desses últimos 2 anos que a gente tem visto, principalmente com relação às margens, né? Então, aquele momento que você comprou um bezerro mais barato, abateu ele com preço a patamares recordes, agora a gente está vendo a outra ponta, né? Onde os níveis da reposição, por mais que já tenham caído de preço, ainda se continuam em patamares, né, elevados com relação aos anos anteriores. Em contrapartida, a gente vê um momento, principalmente agora, um pouco atípico, né, em termos de pressão de preço, e que acaba colocando, né, um ponto de dúvida muito forte, principalmente com relação aos confinadores, né? E essa expectativa também de produção, no momento que agora a gente vê incrementos sazonais de demandas, não só para exportação para a China, que está se aproximando da Golden Week em outubro, que é um dos feriados mais importantes lá em termos de demanda, mas também aqui para o mercado doméstico, né, com a liberação aí do Auxílio Brasil, a questão das eleições, que a gente vê uma questão de uma correlação interessante em termos de demanda, e não menos importante também a questão da Copa do Mundo e a sazonalidade das estações mais quentes, né? Então, em termos de fundamentos, a gente vê um cenário positivo com relação ao mesmo período do ano passado,
mas de fato esse incremento de oferta, principalmente também das fêmeas, né? A gente tem que levar em consideração esse momento de incremento de demanda de abate de fêmeas com relação ao ano passado e os desafios para conseguir dar liquidez para essa carne, principalmente no mercado interno, né? Então, isso realmente tem pressionado bastante os preços do mercado do boi gordo no mercado interno. Preço futuro também, principalmente, né? A gente vê que tinha oportunidades ali em abril, final de março, chegou a bater mais de R$ 340, agora a gente vem no patamares ali um pouco abaixo de 310. É uma mudança de cenário realmente muito forte, que, sem dúvida alguma, tira um pouco da atratividade agora em termos de confinamento, mesmo com esse cenário de melhora no preços do milho e da ração de uma forma geral. Então, a gente pode ver em termos de expectativa aí alguns gaps de oferta com relação ao último trimestre desse ano, né? Então, um cenário, acho que, de recuperação de preços está um pouco mais limitado na nossa visão nesse curto prazo, oportunidades um pouco maior pensando mais para o final do ano, com esses eventos sazonais de melhora de clima, né? Mas também os eventos da Copa do Mundo e das eleições. Passando esse período, passando o Réveillon para 2023, como é que você vê mercado interno Brasil? O primeiro trimestre, sem dúvida, sazonalmente é sempre o maior desafio do setor, né? Porque a gente vê uma pressão muito forte do lado da demanda, não só para a China, que ela se abastece para o feriado do Ano Novo Chinês ali no começo de fevereiro até meados de dezembro. Depois desse período, ela realmente sai do mercado. E, em contrapartida, depois das festas de final de ano, que tem um desembolso grande, a gente vê, né, todas as questões dos impostos da matrícula reduz bastante a demanda interna, né? Então, muito provavelmente, se a gente não tiver nenhuma surpresa, como aconteceu no ano passado, a gente deve ver um cenário de pressão um pouco maior de preços, né, no primeiro trimestre, mas que o grande ponto realmente vai ser com relação ao incremento, expectativas de incremento de oferta, né? Acho que esse é o grande ponto, principalmente com relação ao mercado interno, que ainda está em níveis, vamos dizer assim, fragilizado, né? Em recuperação, na nossa visão, mas ainda em níveis fragilizados de demanda. Wagner, a China tem sido a salvação da pecuária brasileira. Também um momento delicado devido à grande quantidade, né? Qualquer probleminha pode virar um tsunami aqui. Tinha um apetite muito grande em 2018 por causa da febre suína lá, mas tem desacelerado esse consumo. Como é que você vê a participação da China aí nas nossas exportações? Vai continuar crescendo? Temos concorrentes que possam atender esse mercado lá? De fato, depois da saída da Rússia, ali em meados de 2017, a China realmente caiu muito bem, né, nas nossas exportações. É um risco, sem dúvida alguma, esse incremento, né, da participação dos chineses, mas, de fato, a gente vê como muito mais positivo, né, essa participação das exportações da China na nossa produção do que se não tivesse o fator China, né? Então, no começo, a gente atrelava muito a demanda chinesa para a carne bovina, a recuperação do plantel suíno. Porém, com o avanço dos meses, a gente viu, principalmente quando a gente olha o preço, né, da carne bovina lá no mercado local, quando a gente viu o cenário de queda muito forte no preço no ano passado, lá da carne suína no mercado chinês, a carne bovina praticamente se manteve estável, né? Então, isso fez com que a gente mudasse essa opinião, que realmente não está mais atrelado ao consumo de carne bovina à recuperação do plantel suíno, muito por conta dessa migração, dessa mudança de hábito de uma pequena parcela do chinês. A questão lá na China continua, em termos de demanda local, continua positivo, né? As medidas de flexibilizações, toda aquela política de tolerância zero em termos de lockdowns, tem melhorado a flexibilidade em algumas regiões, isso tem retomado, né, os níveis de consumo. A gente está ainda um pouco aquém dos anos anteriores à pandemia, mas a gente vê uma mudança muito interessante lá, que é o que está acontecendo aqui no Brasil também em outras regiões, que é a melhora, né, migração do consumo dos setores de food service, né, de restaurantes, hotéis, migrando para o consumo dentro do lar, que é que de fato onde o Brasil tem ganho muito espaço aí, com um tipo de carne que a gente está exportando para o mercado chinês, né, uma carne de musgo, uma carne dianteira, para se fazer algo cozido lá dentro do lar. E inacreditavelmente, né, é o que o chinês dentro do lar está aprendendo a fazer, né? Então, tem um comparativo interessante que eu gosto de usar em termos de potencial de consumo da China. A China com 1,4 bilhões de habitantes, né, quase 20% da população total. Se cada chinês aumentar o consumo da carne bovina no ano em 1 quilo, que dá aí pouco mais de 3 gramas por dia,
é quase equivalente ao volume que o Brasil exportou no ano passado inteiro, de 1,8 milhões de toneladas, né? Então, é um mercado que tem ainda um grande potencial. Na nossa visão, pelo menos até 2025, eles estão com um potencial de produção mais limitado, com os níveis de demanda interna crescendo mais do que a oferta. Inevitavelmente, eles vão ter que vir buscar carne no mercado externo, e o Brasil deve continuar se consolidando ali 34%, 35% de tudo que a China está importando, vindo só do mercado aqui brasileiro. O Brasil, como maior exportador de carne bovina para a China, deve continuar se consolidando, né, como um grande player. A gente projetou aí um incremento, uma oportunidade até 2025 de chegar aí próximo de 1,3 milhões de toneladas, tá? Acho que o grande ponto de atenção, até como você comentou, que está arrefecendo um pouco os riscos, né, nos últimos meses aí, é a questão das suspensões, possíveis suspensões. A gente ainda acredita que as barreiras sanitárias travestidas de barreiras comerciais travestidas de barreiras sanitárias vão ser ainda um ponto de bastante impacto, principalmente para os exportadores como o Brasil, com um grande grau de dificuldade, que é a questão da previsibilidade, né, que é muito baixo. Então, os riscos têm se reduzindo, porque a gente está passando por um momento agora onde a demanda chinesa tem um aumento sazonal, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer do que aconteceu no ano passado, né? Pegou todo o setor de surpresa, ninguém estava esperando, perdurou por um tempo um pouco maior, e a gente viu todo o resultado, principalmente com relação aos preços do boi gordo. Então, acho que esse é um ponto que, de fato, tem que ficar atento sempre, né? Principalmente do lado aqui do Brasil, e aumenta também a importância de ferramentas como derivativos, são ferramentas que hoje a gente oferece para o produtor, basicamente como uma forma de minimizar risco, né? Se você já tem seu custo fechado, deixa travada ali uma parte ali com relação ao uso dessas ferramentas, porque de fato existe um risco, uma volatilidade que não está precificada e com níveis de previsibilidade muito baixos, né? Então, esse é o recado que você deixa para o produtor, né? Principalmente de um ano já bastante desafiante, e pelo jeito 2023 vai ser mais ainda. Sim, a gente está passando por um momento aí de mudança de ciclo, de aumento de oferta. Então, sem dúvida, o mercado doméstico aí vai ser um dos grandes desafios para a gente com relação ao ano que vem. Ponto positivo é que, para o lado das exportações, a gente vê níveis de demanda, de visibilidade melhor, mas com todos esses riscos aí do mercado chinês, muito, né, do aprendizado que a gente já viu no ano passado. Eu acho que esse cenário cabe exatamente, perfeitamente, nesse nosso cenário de segundo semestre desse ano também, em termos de riscos de barreiras, né? E que a gente viu que, para quem estava esperando, principalmente preços, não estavam muito acobertados no ano passado, principalmente porque dezembro é o contrato com maior liquidez no segundo semestre. Quem não fez travas realmente sentiu o impacto na veia em termos de margem por conta da forte queda nos preços de um mês para o outro, né? Wagner, muito obrigado pela participação aqui no Mercado Pecuário DBO, por essa aula global. Seja sempre bem-vindo, trazendo as notícias não só da pecuária brasileira, mas principalmente do mundo. Afinal de contas, a gente tem que estar de olho, né, no que acontece no vizinho, com nossos concorrentes, principalmente, para poder avançar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, dividir nossa visão, e até uma próxima. Até a próxima, obrigada. E você pode participar do Mercado Pecuário. Mande a sua mensagem pelo Instagram ou então pelo WhatsApp. Os números e os endereços estão aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Tchau.